Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou o Dr. Lucas Yamakami, especialista em reprodução humana e médico da Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com apoio da Vida Bem-vinda, e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação, e o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de qualidade, reunidos por quem trabalha com infertilidade. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou o Dr. Lucas Yamakami, médico aqui da Vida Bem-vinda, e obviamente esse podcast é produzido por nós e pela Arte Academy, com o foco de trazer o que há de melhor e mais atualizado na reprodução humana, juntando ciência e a nossa experiência clínica. Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal, diferente por um lado, que são os nossos grupos de apoio. São grupos que começaram inicialmente físicos, na Vida Bem-vinda, com a Juliana Tifalni e Milena Gross, e que, na verdade, pegaram fogo, por assim dizer, com as telas na pandemia. Então, o grupo sempre foi uma dificuldade, juntar gente em São Paulo nunca é fácil, ainda mais de maneira recorrente, ainda mais com trânsito, chuva, trabalho, etc. E na pandemia a gente se viu ali parados por alguns meses, obviamente, e com um espaço na nossa agenda para ligar o computador e imediatamente já estar conectado com o grupo. E aí é que a gente conseguiu realmente que esse grupo pegasse fogo, e hoje eu vou falar sobre 2 grupos especiais que são novos. Um é o de parentalidades plurais e outro é o grupo de tratamentos com óvulos doados ou ovo-recepção. Mas antes, eu vou apresentar a Juliana e vou pedir para ela se apresentar. Juliana, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Lucas. Muito feliz de estar aqui falando dos grupos. Eu sou uma entusiasta dos grupos, né? Sou psicóloga aí com uma longa trajetória em trabalho em grupos. Há 10 anos mergulhada aí na perinatalidade e entendo a perinatalidade desde o planejamento reprodutivo, que inclui a reprodução assistida, a gestação, o pós-parto e os 1000 dias aí do bebê. Então, muito legal poder trazer o grupo enquanto uma ferramenta de suporte para as pessoas nesse período de planejamento reprodutivo e reprodução assistida. A gente sabe que falta de apoio, né, social na perinatalidade é fator de risco para desfechos desfavoráveis, então entendo que o grupo é um espaço super potente e uma ferramenta muito bacana para a gente acolher essas famílias na construção desse projeto de família. Perfeito, Ju. E assim, queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, mas como é que você, Juliana, veio com essa ideia e talvez com essa missão de participar de grupos? De onde veio essa sua experiência com os grupos? Bom, eu sou psicóloga formada pela PUC, fiz especialização de sexualidade na USP lá no comecinho, formação de psicodrama, que é de onde vem o meu trabalho com grupos. Trabalhei 10 anos atendendo grupos com pacientes graves e depois fui parar na perinatalidade, como eu falei. E na perinatalidade eu comecei atuando com grupos de gestantes e pós-parto, no processo de humanização do parto e do nascimento, tentando levar um espaço para gestantes e puérperas de trocas, de informação, de um espaço sem julgamentos. E depois, né, tive esse desejo e oportunidade de pensar um modelo de assistência a grupos no planejamento reprodutivo e na reprodução humana assistida. Me parece que isso teve aí suas intempéries no começo, encontrar um modelo possível, né? Tentamos presencial aí na clínica por alguns anos, às quartas à noite, a gente sempre pensava, quarta à noite é o dia da bola dos homens, será que outro dia é melhor? Eu lembro disso. Depois finais de semana, sábados, meio-dia. Tentamos aí Olha a dedicação, hein? Alguns modelos, aí eu lembro que você foi num congresso e voltou de lá falando, tem uma pessoa que faz isso em algum lugar, acho que era em Boston. Em Boston. E funciona. Eu falei, bom, gente, eu que sou dos grupos, vamos fazer essa coisa funcionar.
Se eu não me engano, ela chama Alice Domar. É uma psicóloga também que atua junto com o pessoal de Harvard, lá em Boston, e que funciona. Eu fiquei encantado em conhecê-la. Foi no México que eu fui conhecê-la. Muito bacana, mas enfim, sempre fui dos grupos, apresentei um trabalho lá em 2012, não, 2002, no Congresso Internacional de Grupos, enfim. E aí, muito feliz que na pandemia pegamos carona nessa cauda de cometa, né, e encontramos aí uma possibilidade muito potente, né, de acolher essas famílias. Era um momento de respiro ao longo da semana, tanto para eu que conduzia quanto para as pessoas, porque era um momento de encontro, né, foram grupos muito lindos aí, os de tentantes ainda, né, ou de pessoas com desafios reprodutivos. Nesse primeiro ano, eu tinha uma contadora oficial de grupo, se ela escutar, ela vai saber quem era, que todo o encontro ela falava, esse é o grupo número 54. Tivemos um lindo fim de grupos ali, perto do Natal, paramos no Natal e retomamos, e agora com esses 2 novos grupos que um super, né, sua sugestão aí do grupo de ovorrecepção e gametas doados ou embriorrecepção, que começamos na semana passada, né, foi muito bacana o primeiro encontro. A gente sabe que das pessoas que têm desafios reprodutivos, muitas delas que migram para esse modelo, né, de tratamento, trazem questões específicas, como eleição de doadora, bancos de óvulos confiáveis ou eleição de doador, como lidar com isso socialmente, né, porque a gente tem uma construção sociocultural de que parentalidade é genética e essa é a relação que sustenta um laço afetivo. Então, poder problematizar isso, né, o que é filiação, o que é ser pai ou mãe de alguém, né. A gente sabe que do ponto de vista psíquico, toda a possibilidade de se tornar pai ou mãe de alguém envolve um paradigma de adoção, no sentido em que mesmo que eu tenha um filho genético, eu preciso fazer um movimento emocional para tomar esse bebê como meu filho, né. Então, esse grupo de gametas, recepção de gametas ou dessa parentalidade via, ovorrecepção, ele problematiza essas temáticas, né, como viver esse processo e tornar pai ou mãe de alguém que não necessariamente tem a mesma carga genética do que eu, por E exemplo. sabe uma coisa que eu percebi muito nesse grupo que a gente participou? É o lado da incompletude, da ausência, porque agora, antigamente a gente não contava, né? Antigamente a gente falava assim, não conte para a criança, a gente não, né? Existia uma cultura do não contar para a criança que vai nascer a origem do óvulo ou do espermatozoide. E hoje a ideia e a recomendação formal, é óbvio que a decisão acaba sendo sempre do casal, mas a recomendação é de se contar, ou pelo menos pensar seriamente em se contar para aquela criança. E aí vem aquela dúvida, né? Uma coisa que eu percebi que vem muito na família, na mulher, no homem mas e aí, a minha filha, o meu filho vai ficar ali, ele vai ficar pensando da onde veio o óvulo, e isso vai gerar nele um trauma, um vazio, uma questão que vai acompanhar durante a vida inteira, né? É uma questão que surge de um fato novo, de uma certa maneira. Eu achei isso bem importante no grupo, essa questão muito importante. Acho que você vai ter que trabalhar bastante isso, né, Juliana? Acho que sim, e não sei se você também percebeu que as pessoas que estiveram lá nesse nosso primeiro encontro têm histórias muito individualizadas, né, acho que a gente tem uma ideia, né, até em algum lugar, até eu tinha essa ideia, né, de que aqueles que buscam, né, um processo de ovorrecepção ou um embriorrecepção têm histórias comuns, num sentido que, sei lá, a primeira coisa do imaginário que a gente poderia supor, né, que tem longa trajetória de, talvez, tratamentos de FIV e sem sucesso, mas não necessariamente, Sim. né, tem outras pessoas com outras histórias, né, trazendo outros olhares sobre essa escolha, e acho que isso é muito rico do grupo, porque o grupo ele pode, a partir do olhar de cada membro que está ali, produzir um questionamento a partir de uma perspectiva que outra pessoa que estava ali não estava pensando, né? Isso vai fazendo com que a gente possa abrir prismas que a gente não havia
pensado antes. Eu, no grupo, aprendo muito, né? Enfim, desde informação, que são pessoas, em geral, com muito estudo, até as próprias pacientes lá, isso estou falando do grupo de tentantes, adoram, tem umas que curtem ler, né, artigos científicos, então Ah, elas elas trazem tudo muito. sabem tudo sobre o tratamento, sobre do detalhe. Você vai virar uma expert em produção humana. Eu fico muito atualizada. Tem sido muito rico para quem atravessa e tem sido uma experiência que elas relatam, elas e eles, né, eu tô falando elas, o grupo ele começou majoritariamente com mulheres, embora ele não tivesse esse recorte de gênero, e agora, mais recentemente, a gente vê esse movimento de uns 6 meses para cá, tem participado muitos homens, né, Eu e isso. percebi no grupo de ovo-recepção como havia ali casais. Sim, casais. Isso tem sido muito bacana, fundamentalmente por isso que eu falei no começo que suporte social é fator de risco para desfechos, a ausência de suporte social é fator de risco, para desfechos desfavoráveis em saúde mental, então poder ter os parceiros perto e compartilhando também é um jeito da gente favorecer esse suporte, com os grupos e com a participação dos parceiros. Muito legal. E só para encerrar esse grupo de ovo-recepção, porque a gente tem outro grupo ainda que você vai contar um pouquinho também pra gente, né? Qual que você acha que é o objetivo? No final das contas, o que o grupo... Por exemplo, eu tenho pacientes que estão ali, tratamento com óvulos doados, etc. Quando você acha que ela deve procurar esse grupo? E o que você espera? Como você espera que essa pessoa saia do grupo? Quer seja mulher ou homem, saia desse grupo de ovo-recepção. Diferente do grupo de segunda-feira, esse grupo de quinta-feira é para pessoas que já pensam ou estão em processo, de tratamento por ovo-recepção, estão fazendo essa escolha ou cogitando essa escolha. Ele é um grupo que se propõe Perfeito, trazer essas discussões mais específicas. perfeito. E nesse sentido, mergulhar nesse tema, né, muito a partir também dos emergentes grupais e do que as pessoas vão trazendo enquanto demandas, né. O grupo ele é um grupo vivo, que tem a sua potência exatamente aí, então o que for pertinente a esse tema, vamos mergulhar juntos e construindo coletivamente, criar um espaço livre de julgamentos, preservado e que traga discussões profundas sobre essa trajetória. E a sua função lá, como é que você definiria? Você acaba direcionando ou você acaba escutando e até proporcionando esta liberdade e esse não julgamento? Você intervém mais ou menos? Eu vou parafrasear um professor que eu tive, né, que a gente fala no psicodrama que é um grande mestre, que é o Fonseca, que ele fala que o bom diretor de grupo é aquele que não aparece, mas que faz o Muito grupo legal. acontecer. Então, é isso que eu tento, né, fazer o grupo acontecer, garantindo ali, né, um objetivo comum, que é a proposta do grupo, uma escuta atenta, livre de julgamentos e acolhedora. Para isso eu sempre repito em todos os grupos que mais do que dizer o que eu faria se eu fosse você, cada um que está ali tem que compartilhar ou contribui muito mais se compartilhar uma história a partir do que a fala do outro ressoa na minha história, né? Fazendo isso a gente vai favorecendo a criação de uma continência grupal em que todo mundo vai se sentindo confortável para trazer suas questões. E outra coisa que eu sempre repito, que tudo que se fala no grupo fica no grupo, né? Garantindo ali também entre esses participantes um espaço de confiança e sigilo, né, para que todos fiquem à vontade para trazer suas histórias. Fundamental, muito importante. Adorei essa parte aí que você colocou. E eu já participei de alguns grupos como médico e falando até da parte técnica e também, por que não, da experiência ali no consultório. E realmente você fala exatamente isso. Todos os grupos você tem esse cuidado, então realmente é bem legal. E tem um grupo agora, que é outro grupo novo. A gente está com novidades, que a gente vai se renovando, óbvio, né? O tempo passa, mas a gente se renova também. Que esse aí, com certeza, é um grupo que foi sua ideia, sua luta, que você nos trouxe no final ou no meio do ano passado, que é o grupo de parentalidades plurais. E aí eu queria já começar
mesma coisa do grupo de tratamento com óvulos doados, né? Queria começar sabendo para quem se destina esse grupo, quem é o público que você espera encontrar ou ajudar ou ter uma participação na vida. Parentalidades plurais, por favor, Ju. Então, talvez a gente possa começar falando do que é parentalidades plurais, né? Ou parentalidade no plural, né? Parentalidade tem a ver com esse paradigma que eu falava lá atrás, que é essa filiação ou se tornar pai ou mãe de alguém a partir de uma lógica de um laço, é dar lugar a alguém na sua vida, fazer dobradiça, dar o seu nome a alguém, né? Então a parentalidade, ela é um conceito que vai descolar do gênero, ou seja, da mulher ou do homem, o processo de se tornar pai ou mãe de alguém e o processo de filiação. Então, parentalidades no plural tem a ver com pensar qualquer tipo de proposta de se tornar cuidador ou alguém que está dando lugar afetivo a outro alguém na sua vida, independente aí do gênero, homem, mulher, feminino, masculino, ou formato de família, né? Famílias necessariamente poderia pensar, por exemplo, numa parentalidade plural, maternidade ou paternidade solo, né? Então, a parentalidades plurais ela tenta descolar tanto de necessariamente uma relação conjugal, o processo de ser pai ou mãe de alguém, assim como do gênero deste cuidador de um bebê. Então, foi tentando dar conta, né, desse pensamento sobre o que é ser pai ou mãe. Pai é ótimo, né, porque outro dia eu estava conversando com a Marcela Tiboni, que é uma ativista que se tornou, né, uma ativista nas redes sociais ela é uma mãe numa maternidade homoafetiva, e ela fez um post de como chamar como você chama, o que você é do seu filho, e pai foi uma coisa que apareceu lá, pai, nanai, né, você pode ser, enfim, o que você nomeia que você é, né, o filho do ponto de vista psíquico, ele precisa de alguém que faça uma função de cuidado, né, independente do gênero que este cuidador tenha, né, e os parentalidades plurais tentam incluir todas essas formas de família. Perfeito. E essa ideia que você teve nasceu de algo que você percebeu ou de uma demanda de alguma pessoa, de alguma sociedade, algum grupo? De onde é que veio a ideia? Eu percebia que nos grupos de desafios reprodutivos da segunda-feira entravam algumas pessoas que estavam num processo reprodutivo e que, de alguma maneira, seriam parte dessa forma de parentalidade que a gente chama, né, parentalidade LGBTQIA+. E eu percebia que eram pessoas que iam no grupo pontualmente. Elas apareciam no grupo e não necessariamente elas voltavam. Porque, em geral, essas pessoas que buscam uma parentalidade, precisam da reprodução humana assistida para contribuir nesse processo de ter um filho, não são necessariamente pessoas que têm desafios reprodutivos, não são necessariamente pessoas que têm diagnóstico de infertilidade, por exemplo. Então, é como se esse grupo da segunda-feira que existia não acolhesse essas pessoas vinham uma vez e não voltavam. Foi quando eu tive, né, a vontade de trazer essa ideia para você, e uma vez que você topou, disse que era importante eu compartilhar a coordenação do grupo com alguém que fosse LGBTQIA+, né, porque se a gente pensar num conceito que é muito falado hoje, que é o conceito de interseccionalidade, tem esse nome um pouco bonito ou complexo ou difícil, né, que vai falar que a população vulnerável ou as categorias de opressão, elas estão atravessadas, né, ou por categorias de sexo, raça ou gênero, né. Faria sentido eu ter na coordenação comigo, no meu ponto de vista, alguém que fosse LGBTQIA+, e que fosse absolutamente competente, né, e eu tive
a oportunidade o ano passado, porque eu faço curadoria de um congresso internacional de assistência ao parto, e o ano passado eu tive contato com o Ernesto Nunes, que é um psicólogo trans de Brasília, e super competente, e aí eu convidei o Ernesto para fazer a coordenação do grupo comigo, e acho que fez uma boa parceria e acho que faz bastante sentido para poder acolher essa população, e, né, poder proporcionar esse espaço de trocas, de perguntas e de apoio nessa trajetória para a parentalidade. Muito legal. Então, Ernesto está aí com você nessa jornada, Ernesto Nunes, que realmente é de Brasília e que só pode participar provavelmente do grupo porque ele é um grupo online, porque não conseguiria vir todas a cada 15 dias para São Paulo para fazer isso. Veja como é legal, né? A questão das telas mesmo ajuda bastante a gente. Sim, e também, né, o Ernesto, tem sido uma boa experiência trabalhar com ele, tem sido bem potente. Acho que ele traz, né, como ele também atua muito, né, atende muito pessoas trans e pessoas que estão nessa trajetória, atende bastante crianças também. Ele está na comissão do CRP de Brasília, da comissão de LGBTQIA+, estuda questões de gênero, então ele tem trazido muitas contribuições para a construção desse grupo, tem sido uma parceria muito potente. E acho que tem uma fala que marca muito do grupo para mim, dos primeiros grupos, né, que eu marquei algo assim, como se alguém trouxe uma questão difícil em relação ao projeto de parentalidade, ali, a escolha, né, porque diferente dos casais heteronormativos, e aí que não tem um diagnóstico de infertilidade, os casais homoafetivos, eles precisam, para ter filhos, passar por uma decisão racional, de querer ter filhos, né. E a gente sabe que a parentalidade, o desejo de ser pai ou mãe de alguém, é permeado por ambivalências, né, às vezes eu quero, às vezes eu não quero, Muito, é muito permeado. para essas pessoas, elas precisam tomar uma decisão que significa buscar uma clínica, por exemplo, para, enfim, fazer esse sonho, de alguma maneira ajudar para que esse sonho possa, se tornar realidade, né. Então, envolve uma decisão muitas vezes que é racional e uma decisão que envolve complexidades, né, desde decisões em relação a procedimentos, até esse imaginário, né, de como eu serei pai ou mãe desse filho, esse filho vai, sei lá, por exemplo, sofrer uma questão que apareceu nos grupos, será que esse filho vai ter uma vida, ou sofrer violências porque ele tem pais LGBTQIA+, enfim, tem questões muito específicas, né, que têm aparecido nos grupos, que têm a ver com a experiência de viver essa existência numa sociedade que é cis heteronormativa, ou seja, que é pensada, né, numa lógica de relacionamentos e existências de acordo com o gênero que eu nasci e com um desejo a partir dessas construções sociais. Então tem sido um espaço muito rico e eu estou muito feliz que ele possa existir. Caramba, eu ia perguntar para você quais são os pontos críticos, quais são os temas que vocês vão discutir ou querem discutir nesse grupo, mas você já falou tudo. E são questões realmente que, para quem não vive essa questão, nem imagina, né? E realmente, por exemplo, quando eu atendo duas mulheres que querem ter filhos, elas precisam falar quem vai participar com o óvulo, elas precisam decidir entre elas quem vai gestar. Então é bem, e parece uma decisão simples, mas sempre tem ali as várias questões que elas tiveram que enfrentar, desde falar, eu quero muito que seja com o meu, eu quero muito gestar, ou até eu quero muito que seja com o meu óvulo, né, ter que admitir isso, ou não quero do ponto de vista físico, enfim, é bem, realmente parece simples, mas não é nada simples, é bem complexo. Então vamos aí ao final, só queria falar que eu acho que a Juliana e a gente realmente ressalta isso sempre, que este grupo ele é gratuito. Obviamente há um limite de participantes. A gente não tem um grupo com 100 pessoas, é impossível, isso não seria um grupo.
Mas é um grupo gratuito. Para participar é só mandar um e-mail para a gente. O e-mail é agenda@vidabemvinda.com.br. Se você quiser, você pode dar um pause e voltar 10 segundos e escutar de novo. Não precisa ser paciente da Vida Bem-vinda, não precisa ter passado em consulta com a Vida Bem-vinda, não precisa ser paciente da Juliana, ser acompanhado por ela também. É um grupo realmente aberto para fazer diferença para quem vive esta questão. Antes de terminar, Juliana, queria que você falasse aí as últimas palavras de como tem sido a sua experiência como psicóloga, tanto atendendo o consultório tradicional, quanto nos grupos, e nessa imersão que você está tendo aí no mundo da reprodução assistida, reprodução humana. Por favor. Tem sido uma linda experiência, assim, tem transformado o meu olhar para clínica, né? Como eu falei, né, a perinatalidade é um momento de atenção. A gente sabe que ela é um momento, né, as pesquisas científicas dizem que ela é um momento de risco para o psiquismo, no sentido de que é um momento de muitas adaptações e transformações, mas ela também é um momento de oportunidade, né? Um momento em que tem uma possibilidade potente terapêutica, né? Que as pessoas estão mais abertas exatamente por estarem vivendo aí um momento único das vidas. Então, tem sido uma grande oportunidade acompanhar as famílias nas suas trajetórias, é como ler, né, muitos livros ao mesmo tempo, em conhecer histórias e compartilhar e fazer parte das histórias, né, é bonito, né, recentemente até quando estava lançando o grupo de ovorrecepção, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acompanhei no grupo de tentantes durante aí 1 ano pelo menos, mandando foto dos bebês nascidos e que era uma pessoa que não se imaginava mãe via ovorrecepção. Ela dizia: isso no grupo não é para mim. E acho que a gente faz o trabalho com bastante ética, né? Então, entendo que nosso lugar é informativo, mas a decisão ela é daqueles que estão, né, nas suas histórias, né? Acho que a primeira vez que eu fui trabalhar com reprodução, pensei, nossa, né, que eu vou fazer aí? E aí depois eu fui entendendo, né, que o meu lugar é de escuta, né, de informação, de apoio, mas as decisões são dos envolvidos, né, porque em última instância quem leva o bebê para casa é aquele que, né, decidiu por esse projeto. Então, tem sido tem sido muito, enfim, eu tenho tido uma grande honra de compartilhar dessas histórias e tenho feedbacks de quem participa do grupo, seja dos bebês quando nascem, e as pessoas não vão embora do grupo, né, Lucas? Não sei se você viu, Elas são dependentes. seguem lá com os bebês e aparece com as fraldas e depois amamentando, e aí a gente vai abrindo o grupo, depois vai abrir de gestante, vai abrir de pós-parto. Porque é um momento bonito. Então, muito obrigada por abrir esse espaço na clínica, por pensar, né, a assistência da reprodução humana assistida de forma ética e acolhedora, e muito feliz de compartilhar um pouco isso com a Vida Bem-vinda. Para a gente, da Vida Bem-vinda, é uma honra, né? Acho que foi um encontro que mudou a nossa vida de uma certa maneira. Eu acho que foi uma grande felicidade ter você e a Milena ali nos procurando, eu nem sei quando mais, mas para começar esse trabalho em conjunto, um trabalho que a gente sempre acreditou, eu sempre acreditei, sempre botei muita energia, mas que demorou para a gente conseguir achar esse formato de sucesso. E no final das contas, a gente acaba no fim do dia aí fazendo o que a gente gosta de uma maneira boa, ética, como você disse, séria, e principalmente fazendo diferença na vida das pessoas que passam pela gente. Então, Juliana, parabéns por tudo, pelo seu trabalho, obrigado, e que venham mais grupos aí pra gente bater mais papo, né? Sim. Obrigadão, viu? Obrigada, Lucas, obrigada, Vida Bem-vinda, e um beijo pra Milena, que, né, também esteve comigo aí no começo dessa parceria com a Vida Bem-vinda, minha parceira do Canguru Saúde Perinatal. Muito obrigada. Vamos lá. Um beijo, até, tchau, tchau. Até mais.
Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, @arte.academy, com Y no final, e @Vida Bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.